Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais um Evangelho no lar, né? A visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o nosso circuito completo, oração inicial, elevando o pensamento até Jesus, que é pensar no rosto dele como a gente conhece. Depois nós vamos ler um trecho de um livro, uma leitura edificante, o livro que nós estamos estudando é de Emmanuel por Chico Xavier, é o livro Segue-me, hoje caiu no Grupo Espírita. Vamos ler e explicar, depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e o item é: deve-se expor a vida por um malfeitor? Deve-se expor a vida por um malfeitor? Aí nós vamos ler e vamos explicar. E aí nós vamos fazer a oração final. Minha água já está aqui, ó. Vou deixar aqui um recipiente com água. Você deixa o seu aí, eu deixo o meu aqui. E a gente faz então, a água vai sendo fluidificada durante o Evangelho pelos benfeitores espirituais e no final a gente só magnetiza com o que é nosso, né, da característica do ser humano, pedindo, né, intercedendo a Jesus, pedindo a Jesus que auxilie aquelas pessoas que nós desejamos que tomem a água. É isso. Vamos lá então? Por que a gente faz isso? A gente faz o Evangelho, é o meu Evangelho, né, do lar, e a gente grava porque assim você que professa fé espírita sozinho, na sua casa, pode fazer com a gente, escolhe um dia na semana, um horário e faz. E tem gente que reúne a família, né, gosta de fazer o Evangelho, todos são espíritas na casa, mas tem uma certa dificuldade para ler em voz alta, interpretar, então normalmente põe-se no YouTube, na televisão e assiste em família. Você pode fazer isso também, será um grande prazer fazermos juntos. Seja sempre bem-vindo. Vamos lá então, elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, queridos amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino. Cumprimentar também seu Otávio, meu guia espiritual, e com isso cumprimentando a todos os demais guias espirituais que se fazem presentes. Muito obrigado. Seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Evocamos vocês, invocando a Jesus, evocar, trazer para perto, invocar, elevarmos-nos a. Então, invocando Jesus para elevar ainda mais o nosso pensamento. Começando, Mestre, por agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado. Muito obrigado também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por isso. E claro, muito obrigado também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas já foi, já não devemos mais, já passou, já acabou, já era, já foi. Obrigado, Mestre querido, por isso. Obrigado por não desistir da gente, obrigado pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco sempre que precisamos. Muito obrigado por não desistir da gente, isso que é mais importante. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por isso. Gostaríamos de pedir também, Mestre, nessa oração inicial, pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para que nós possamos ser verdadeiramente instrumentos da sua paz para aqueles que precisam, mas principalmente que sejamos bons sorvedores dos seus ensinamentos, que, embora já estejam conosco há muitos e muitos anos, a gente ainda sente uma certa dificuldade de assimilar e colocar em prática. Obrigado pela insistência e obrigado pela permissão, pelo acréscimo de misericórdia de nós podermos continuar estudando os seus ensinamentos. Sabedores então de sua presença em meio a nós, Mestre, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar. Muito obrigado pela visita e que assim seja. Vamos lá então. O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. Então, o que nós temos hoje, o item que caiu hoje, é no Grupo Espírita, e é uma passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 20. A passagem é a seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é o versículo 20. O capítulo 18 de Mateus traz uma série de ensinamentos de Jesus, e nos versículos imediatamente anteriores a esse, que eu acabei de ler, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, imediatamente antes disso, do 15 ao 17, depois até o 19,
nós vamos encontrar Jesus explicando para os apóstolos a importância da reconciliação. A importância da reconciliação. É impressionante como Jesus ficava o tempo todo falando sobre arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Reconcilia com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. E nos nos versículos imediatamente anteriores a esse, Jesus diz assim: se o irmão pecar contra você, ide-lhe exibir a falta dele em particular entre você e seu irmão. Se ele te ouvir, terá ganho seu irmão. Se não te ouvir, leva mais 2 testemunhas, para que essas 2 pessoas possam confirmar aquilo que você está falando. Se a pessoa não ouvir, aí leva para a igreja, leva a público aquilo, né, a sinagoga, enfim, o templo, leva a público aquela pessoa. No resumo que a gente fala muito no Espiritismo se o irmão pecou contra você, vai falar com ele, entre vocês dois. Se ele te ouvir, ótimo. Se o que ele estiver fazendo prejudica só ele, você já tentou, não foi possível resolver, ele segue a vida dele, você segue a sua. Agora, se o que ele está fazendo prejudica outros, aí é preferível que caia um a muitos. Eu descobri que fulano está traindo a Beltrana. Eu vou contar para Beltrana? Não. Se ele é seu amigo, se você realmente tem amizade por ele, você vai falar com ele, falar: estou sabendo o que aconteceu, não é legal o que você está fazendo, você está prejudicando os seus filhos, você está prejudicando a sua esposa, você está prejudicando a pessoa que você está saindo, você está se prejudicando, olha quanta gente você está prejudicando. Se essa pessoa te ouvir e falar: não, vou tentar sair dessa situação e tudo mais, ótimo. Se ele não te ouvir, você não vai sair e vai contar para a esposa o que está acontecendo, porque é uma coisa que está entre a família. Agora, se ele estiver maltratando a esposa, aí você é obrigado a fazer isso. Percebeu que é tudo muito de interpretação e do que cada um tem que fazer? Porque essa história de não briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se nós metêssemos a colher nessas brigas entre marido e mulher, muito feminicídio teria sido evitado. Então mete-se sim a colher, principalmente para defender a mulher, né? Então o ponto aqui vamos analisar aquilo que está acontecendo e não vamos fazer fofoca. Descobrir que o fulano de tal está desviando dinheiro da prefeitura, desviando dinheiro da Câmara, desviando dinheiro do governo, desviando do governo estadual, desviando dinheiro do governo federal. Descobriu? Isso é crime. Você tem que denunciá-lo. Isso é crime. É outra coisa. Aqui é falta em particular. Quando atingiu você especificamente. O crime é outra coisa. Né? Descobri que fulano matou alguém. Denuncia. Ele tem que ser preso. Crime é outra história. Tá? Tudo é questão de entender aquilo que Jesus disse aos pouquinhos. E na sequência, então, ele explica: olha, porque nunca que você estiver precisando de uma orientação, quando você for falar com esse seu irmão, são 2, você e seu irmão. E se você levar mais 2 pessoas juntos, eu vou estar no meio de vocês. Sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar ali no meio deles. Por isso que esse evangelho, a gente fala que é a visita de Jesus à nossa casa, porque é verdade. É um fato. Certo? É esse o ponto. São fatos e a gente tem que entender aquilo que Jesus estava explicando. Olha, se o seu irmão pecou contra você, ide exibir a falta em particular entre vocês 2. Se ele não aceitar, se ele aceitar, ótimo, beleza, reconciliou. Se ele não aceitar, leva 2 testemunhas. E só então traga à tona essa situação. Certo? Mas se eu vou com um espírito de reconciliação, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, dizia Jesus. Certo? Isso é um fato. Não é uma possibilidade, é um fato. Emmanuel diz o seguinte: compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica
É forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho ao que pertencemos. Fazemos parte de um centro espírita. É forçoso indagar de vez em quando, de quando em quando, ele fala, mais bonito, de vez em quando a gente fala, a nós mesmos, indagarmos a nós mesmos de vez em quando o que nós somos no grupo de trabalho ao que pertencemos. Olha as considerações que Emmanuel faz para a gente analisar. E eu posso dizer até o seguinte, não só necessariamente no relacionamento com as pessoas no centro espírita, mas no ambiente de trabalho, dentro de casa. Olha só. O que nós somos? A que grupo? O que somos no grupo de trabalho? Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que nos agrava, que agrava os obstáculos? Uma chave de solução ou elemento que agrava os obstáculos? O que é você? O que sou eu? Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que por desfastio aparece de quando em vez, ou de quando em quando, ou de vez em quando? Ah, porque deu certo hoje. Ou um assistente que, hoje que deu certo eu estou aqui. Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Lembra só da cáustica? Cáustico que envenena. Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? O que é você? O que sou eu no nosso grupo espírita, no nosso trabalho, na nossa casa? Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta sem benefícios para ninguém? Charneca, isso eu vou pesquisar. Charneca. Que é? Charneca é um termo utilizado em português para se referir a uma área de vegetação rasteira e arbustiva, geralmente situada em solos pobres e arenosos. Esse tipo de vegetação é comum nas regiões de clima mediterrâneo, como em partes de Portugal e da Espanha. Ok. Um desertão. Mais fácil, né? Um desertão. O manancial de auxílio, né? Um oásis ou um deserto sem benefício para ninguém? Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Essa pergunta aqui é extraordinária. O que você, o que eu somos no nosso grupo espírita? O que você somos na nossa casa? O que eu, você somos no nosso trabalho? Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Uma planta frutífera ou um parasita destruidor? Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Uma bênção ou um problema? O que você é, o que eu sou? Uma bênção ou um problema? Isso aqui acho que resume tudo, né? O que nós somos no grupo espírita? O que nós somos no nosso lar? O que nós somos no nosso ambiente de trabalho? Uma bênção ou um problema? Emmanuel diz o seguinte: façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. É uma diferença brutal, né? Entre eu ser espírita e eu só dizer que eu sou espírita e fazendo uma força enorme para que todos percebam que eu sou espírita. Esse Emmanuel é extraordinário, né? O que eu sou? Uma bênção ou um problema? O que eu sou? Uma bênção ou um problema? Isso vai ficar martelando na cabeça hoje. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar o item deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta. Deve-se expor a vida por um malfeitor? É o último item do capítulo 11. Aí tem essa pergunta. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar?
Você, eu, qualquer um de nós estamos passando e vemos um sujeito se afogando, engasgado, o sujeito engasgado. E nós sabemos fazer a manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? A gente vai abraçar a pessoa por trás, vai colocar o punho aqui embaixo do ossinho de galinha aqui no estômago, aqui. Vai pôr outra mão por cima e vai forçar para trás e para cima, para a pessoa desengasgar. Então você sabe fazer a manobra de Heimlich, eu sei fazer a manobra de Heimlich, nós sabemos fazer essa manobra, e aí nós vemos um sujeito que está engasgado. Só que eu sei que aquele sujeito não presta, já matou alguém, ou é um político corrupto, ou é aquele tipo de gente que é um câncer que corrói o local onde ele vive por dentro. E aí? Salvo ou não salvo? Só que nesse exemplo que eu estou dando não é ainda tão grave quanto o exemplo que o Kardec faz a pergunta aos benfeitores. E quem responde é Lamennais, em Paris. Essa psicografia foi em Paris, 1862. Ele agrava um pouco mais, ele coloca a situação, olha, é um malfeitor, é um cara que, se for salvo, pode vir a fazer bobagem outra vez, e ao ajudá-lo eu posso morrer. Nesse exemplo que eu estou dando, nem é a questão de morrer, salvo ou não salvo, porque fazer a manobra de Heimlich não quer dizer que eu vá sofrer alguma situação. Mas Kardec pergunta, eu devo salvar arriscando a minha vida? Pode ser que eu morra para salvar quem não presta? Essa é a pergunta. É esse o ponto de entendimento que Kardec quer ter da doutrina espírita. E o Lamennais vai, né? Como que a gente vai responder que bandido bom é bandido morto? Né? Não, mas é o fulano de tal. Bom, sei lá. É um dilema, não é? O que fazer? Vamos ver o que Lamennais fala. Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei, na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele, né? O passado se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo. Salva-o. Se pode salvá-lo, salva-o. Que difícil, né? Que difícil. A modinha agora é falar bandido bom é bandido morto. A modinha agora é andar com arma para, aspas, se defender e matar o outro. Aí o Evangelho vai e fala que eu tenho que salvar quem está em perigo de morte, até mesmo se for a pior das pessoas. Imagina a situação, um genocida
está se afogando na sua frente, você sabe nadar e tem condições, ou não precisa, tem que saber nadar. E tem condições, mas toda vez que você vai salvar alguém que está se afogando, você corre o risco de morrer afogado. E aí você pula. Um cara que matou seu filho? Um cara que matou sua mãe? Um político corrupto que o tanto que ele roubou, o dinheiro não chegou no hospital e seu pai, sua mãe, ou alguém que você ama muito morreu por falta de médico, por falta de medicamento no pronto-socorro, porque o maldito do político não mandou o dinheiro para lá, embolsou? E aí ele cai na sua frente, e aí? Você pula para salvar? O dilema é simples de resolver. É simples mesmo de resolver. Não cabe aqui nenhum tipo de demagogia. O dilema é simples de resolver. O que é o certo a fazer? Pula e salva. Isso é o certo a fazer. Eu consigo fazer isso? Se sim, ótimo. O trabalho já está feito. Ah, eu penso. O trabalho está sendo feito. De jeito nenhum. O trabalho ainda está por fazer. O que eu tenho que fazer então? Fazer o trabalho de evolução. Estudar mais. Buscar espiritualização. Buscar reconhecimento de que aquilo que nós abominamos em alguém, muito provavelmente já tivemos, muito provavelmente temos, e se não temos, já tivemos aquela característica. Portanto, vai acontecer dele também ser como nós, e não vai fazer mais, mas o tempo que nós levamos, muito provavelmente ele vai levar também, ou que demore mais tempo, mas vai chegar também, faz parte da evolução, cada um está no nível evolutivo. Saber o que é o certo é importantíssimo. Dar de ombro, eu não consigo, é ruim. A resolução desse dilema é simples. O que é o certo a fazer? Pula e salva. Certo? Eu consigo. Tem que ter uma sinceridade absurda de você com você mesmo. Não, eu não consigo porque eu adoro ver quando bandido toma tiro. Tem gente que fala isso pra mim. Fala, Fábio, eu assisto um vídeo e entra um bandido numa loja e quando ele saca a arma tem alguém armado e mata ele ali. Nossa, eu acho aquilo maravilhoso. Porque bandido tem que morrer. Tá, é o estágio evolutivo da pessoa. Não vou querer convencê-la imediatamente porque quem sou eu para convencer alguém? Respeito, entendo que a pessoa está naquela situação e oro por ela quando eu me lembro desse fato. Ah, mas eu sou assim. Tá, então vamos começar a combater? Primeiro passo, vamos pular vídeo? Tem isso? Vamos um passinho de cada vez? Porque você vê o vídeo, o algoritmo da rede social começa a mostrar vários vídeos daquele, né? Clica lá em não tem interesse, ocultar rio, alguma coisa assim. Bloqueia. Começa fazendo isso. Orando e vigiando para não cair em tentação. Percebeu? Olha como é magnífico o Espiritismo, né? Vai nos dando técnicas de como a gente fazer. Ninguém dorme Fábio Pereira hoje e acorda amanhã Chico Xavier. Não acontece isso. Não vai acontecer. A evolução é devagar, um passinho de cada vez. E só eu posso dar esse passo. Ninguém dá o passo por mim. Então eu tenho que fazer o meu melhor. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para continuar não fazendo aquilo, né? Lutando diariamente para conseguir vencer aquilo. Percebeu?
É esse o ponto. É dessa forma que funciona. Ah, Fábio, mas eu ainda vou ter aqui dentro que o bandido merece punição. Tá, só lute contra. Como que a gente luta contra? Saiba que não é verdade. Que não merece punição pela mão de alguém, porque quem fez, seja você, eu ou qualquer um de nós que façamos essa vingança, que não é justiça com as próprias mãos, é vingança, né? Nós estamos interferindo na justiça divina, porque é Ele que vai fazer. É esse o ponto. Claro que eu tenho que denunciar se eu souber de um assassínio. Eu falei isso no começo do nosso evangelho de hoje. Mas pensemos nisso. Nossa, eu tenho isso. Alguém pode dizer, nossa, eu tenho isso. Eu vejo um vídeo em que tem um vídeo muito, muito famoso que de vez em quando aparece nas redes sociais um sujeito que ele para de moto e pega a bolsa de uma mulher e está passando um carro, o cara joga o carro para cima, atropela ele com a moto, atropela de novo e aí ele ainda consegue sair meio capenga e o cara vai atrás dele. Nessa cena, nós vamos entender que ponto que nós estamos ainda. Entendemos que a gente achou que foi bem feito, que mereceu, que é isso mesmo, nós precisamos. Primeira coisa o primeiro passo é parar de nos expor a esse tipo de sentimento. Então para de ver esses vídeos. Clica lá em não tem interesse. Clica lá em bloquear quem postou esse vídeo. Percebeu? Não é viver uma vida de puritano, não é viver uma vida fora da realidade, não é nada disso. A questão aqui é muito simples, é não me expor a condições de ficar alimentando aquela situação de que bandido bom é bandido morto. Porque nós já aprendemos com o Evangelho que o certo é salvar um malfeitor, mesmo que isso coloque a nossa vida em risco. E que se nós não alcançamos ainda, vamos alcançar em breve. Só precisamos ser honestos conosco mesmo. Não é? Preciso falar comigo mesmo e falar assim, realmente eu gosto de ver quando o bandido se lasca. Perdão. Gosto de ver quando o bandido se lasca. Poxa vida, isso é errado, né? Preciso combater isso em mim. E perceba que, Fábio, mas eu tenho tantos outros defeitos. Calma, você descobriu esse e já deu a dica já de como fazer. Essa técnica do espiritismo. Evita ser exposto a esse tipo de conteúdo. Olha que maravilha. Quando você entrar em contato com outros defeitos seus, você vai dando pequenos passos para livrar-se dele. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para continuar não errando. Esforços que faz, não quer dizer que vai ganhar toda vez, porque faz muitos séculos que nós somos assim. Não é? Esse é o ponto. Onde quer que eu esteja, eu sou uma bênção ou eu sou um problema? O que eu estou consumindo como conteúdo das redes sociais é uma bênção ou é um problema? Dá para a gente, com pequenos passos, começar a modificar a nossa vida. Um pequeno passo em direção à caridade é a cortesia. Um pequeno passo em direção ao amor é a gentileza. Um pequeno passo em direção ao perdão é não revidar. Olha aí. Um pequeno passo para evoluir mais rapidamente, como um sábio da antiguidade já vos disse, isso está no livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Se você descobriu isso agora, que você tem essa tendência de achar que bandido bom é bandido morto, você está com todos os ingredientes para uma receita de sucesso de melhorar.
O que é? Exatamente. Modificar-se. Pequenos passos. Descobrir que é errado é importante. Depois vai dando pequenos passos. Não é legal? Tenho que salvar, mesmo que seja um malfeitor, mesmo expondo a minha vida? Sim, devo fazer isso. Não consigo ainda? Ainda não. Mas vou me esforçar. Primeiro, evitando consumir esses conteúdos, porque eu vou estar sempre alimentando aquele desejo de que bandido bom é bandido morto. Os outros passos depois vêm naturalmente. Dê o primeiro passo. É assim que a gente evolui. Um passinho de cada vez. Né? Um passinho de cada vez. É isso. Bom, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus novamente. A minha água está aqui, precisa estampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. É só a gente elevar o pensamento mais uma vez, que do nosso perispírito vai ser deslocado o fluido magnético para a água. O magnético na realidade é físico, né? O fluido vai ser para a água. Só para finalizar, porque ela já foi fluidificada durante o nosso Evangelho, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados, guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe da Morada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado, Mestre querido, muito obrigado mesmo pela oportunidade, muito obrigado pela fluidificação da água, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de saber cada um dos passinhos que nós podemos dar à frente para poder evoluir. E por esse acréscimo de misericórdia, nosso muito obrigado também, Senhor, de coração. Auxilia-nos, Mestre querido, no nosso pedido final, para que essa água receba os eflúvios magnéticos também provenientes do nosso corpo, para que em comunhão, em união, em amálgama com os fluidos espirituais já depositados nela pelos mentores espirituais e pelo Senhor, essa água possa então atender. E agora cada um de nós vai fazer o pensamento, ou enfim, falar para quem que gostaria que essa água fosse salutar. Muito obrigado, Mestre querido, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela visita. Com a sua autorização e permissão, então, encerramos o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. É isso, meus amores, um beijo enorme para todos e cada um de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.